Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, da Escortece Editora. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento do nosso projeto Feiras do Livro. E hoje vamos ter o lançamento do livro O Aluno que Reinventou o Tempo, o Diário de um Estudante do Século XXV, aqui na minha mão, do autor Ronaldo de Melo Pereira. O livro está à venda nas livrarias Assa Beça, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarino. Vamos começar agora a nossa conversa. Olá, Ronaldo, tudo bom com você? Pronto, agora sim, né? E aí, Ronaldo, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bom. Um pouco nervoso, mas tudo bom. Ah, normal. Estamos aqui para bater um papo hoje. Ronaldo, eu quero, primeiramente, que você me fale um pouco de você, o seu dia a dia, família, enfim, fique à vontade para se apresentar para nós. Bom, hoje eu sou gerente de uma fábrica, né? E eu sempre gostei muito de ler, né? E eu sempre imaginei um dia poder escrever alguma coisa também. Moro com minha esposa hoje numa chácara aqui, muito boa, e agora a empresa se mudou para o interior, então eu estou indo toda semana lá e venho final de semana para cá. E desde 2006 que nós moramos aqui. Eu nasci numa cidade pequenininha do interior, eu fui criado praticamente dentro de um cinema, então eu gosto muito de filmes também, de cinema. E quando eu tinha acho que 8 ou 9 anos, eu ganhei de uma professora um livro do Monteiro Lobato, que era História do Mundo para as Crianças. E a partir daí eu comecei a ler tudo que tinha algum fundo de realidade, história, Império Romano, como que nasceu o homem, essas coisas todas, né? Então eu comecei a me apaixonar por isso. E eu sempre, quando eu era mais jovem, eu falava assim, não, quando eu tiver uns 50 anos, acho que eu vou escrever um livro também. E foi isso, né? Bacana. E comecei a escrever alguma coisa depois dos 50 e hoje eu já estou com 60. Consegui, né? Fui ajuntando, falei, agora dá um livro. O que eu escrevi, acho que dá para fazer um livro. Então, quando eu levei para a editora, me disseram que não dava um livro. Dava no mínimo 2, né? Uau! Então, como eram histórias que começava e terminava, assim, cada 2, 3 capítulos era uma nova história. E isso daí ficou, como é que se diz? Eu falei, não é difícil, porque eu vou recolhendo essas histórias, vou guardando, um dia eu junto tudo e faço um livro, um compilado. E 10 anos depois, com 60 anos, eu falei, agora sim. Foi mais ou menos, a história é essa, né? Eu sempre li muito, principalmente ficção científica, né? E principalmente os clássicos, né? Então eu sempre me baseei muito neles. E essa é a história. Legal. E quando foi que você começou a trabalhar com o livro O Aluno que Reinventou o Tempo? Eu acho que foi 2010, por aí. Legal. Na verdade, eu fui compilando algumas histórias, eram esboços no papel, uma coisa que eu guardava aqui e ali. Certo. Aí eu percebi que tinham várias histórias ali. Aí eu sentei e falei, agora eu vou preparar um livro. Ótimo. Maravilha. Eu quero Parabéns. fazer uma pergunta, Eliakim. Fica à vontade. O nosso autor, Ronaldo, disse que mora numa chácara, aí ele nos entregou que ele gosta de filme, depois e ainda personalizou a ficção científica, né? Aí eu fiquei pensando, esse cara gosta de disco voador, ele deve ter visto algum ET aí no pedaço dele. Conta pra gente. Olha, já vi muitos, mas pela imaginação. Pela imaginação. De verdade mesmo, eu não vi, não.
Não, né? Imaginei muitas vezes como seria, mas não posso falar aqui. Porque geralmente quando a gente está assim afastado de tudo, numa chácara, tranquilo, né? A gente começa a ver um monte de coisa, né? Mas ficção científica eu acho que é um negócio muito bacana. O que eu mais gosto na ficção científica, eu acho que você também vai confirmar isso, são as possibilidades do que um dia tudo aquilo vire realidade, né? Ficção científica tem muito isso, né? Eu acho assim, toda a ficção científica que é baseada em realidade, ela é muito interessante para você ler, porque, na verdade, é uma previsão do que vai acontecer, né? Tudo que existe hoje em termos de tecnologia era ficção científica alguns anos atrás, né? Então, eu acho que ela faz parte do imaginário das pessoas. Eu acredito que primeiro a gente tem a imaginação, depois é que criam as coisas, que vêm os inventos e por aí vai. Meu predileto é o Isaac Asimov. Quem que você gosta? Também, é um dos meus preferidos. O Robô. Muito bacana. Okay. Muito bem, Ronaldo. E sobre o que fala? A gente já sabe que é sobre ficção científica, o próprio título. Quando eu decidi escrever o livro, eu pensei um pouco nas pessoas que não gostam muito de ler, né? Então, eu fiz um prólogo até um pouquinho longo para dar uma visão de como seria um mundo daqui 400 anos. Então, é como se fosse um dos professores lá do nosso herói, o Merlin, explicando, olha, vocês vão ler um livro, mas deixa eu preparar vocês, que isso foi escrito por um garoto do ano 2480. Uau! Então, eu faço esse prólogo como se fosse um mestre dele interessado, né, em colocar para as pessoas desse século como que é o mundo nessa época, né? Então, eu dou uma preparada. Não é muito comum isso nos livros. A gente começa a ler e a gente vai entrando naquele universo aos poucos. Mas eu acho que hoje é tudo tão rápido e as pessoas não gostam muito de ler. Aí eu falei assim, deixa eu já jogar de cara o que é o futuro. Aí, se a pessoa não gostar daquele assunto, ela já pega o livro, dobra e deixa do lado. Se for um assunto que ela gosta, ela continua lendo. Então, eu pensei um pouco nisso, né? E me fala, então, como vai estar o mundo do Merlin no século 25? Bom, eu chamo essa época de Era da Luz, né? Eu acho que a gente, hoje, o mundo está passando por umas transformações, por uma divergência de opinião, de religião, mas eu acho que isso aí vai sendo resolvido com o tempo, né? Quando eu comecei a escrever essa história, eu não me baseava muito em distopia. Eu achava que realmente o futuro ia ser melhor. Porque se você analisar o mundo desde as épocas antigas, apesar das guerras, tem sempre uma coisa ruim que acontece e depois vem um período bom. Então, nessa época, eu acredito que tudo aquilo que a gente imagina na ficção e tecnologia, elas vão realmente existir. Mas eu me baseei não numa imaginação solta. Eu peguei todos os inventos, eu gosto muito de ler coisas relacionadas com tecnologia, desde seleções Reader super interessantes, essas que são as mais comuns. Sim. E eu me ligo muito lá quando alguém, por exemplo, inventou um hambúrguer feito de célula-tronco. Né? Você não mata o animal, mas você come carne. Essas coisas sempre assim, me cativaram bastante, né? Legal. Então, olha a solução aí. Para quem não gosta da morte do animal, né? Vamos comer um hambúrguer. Se bem que, acho que, se eu não me engano, um primeiro que eles fizeram custava, acho que, $10 mil, alguma coisa assim, um hambúrguer. Mas eu acho que, com o tempo, isso daí vai ser resolvido. Sim. E eu imaginei também não governos igual nós temos hoje. Né? Eu acredito que, no futuro, as grandes empresas vão se juntar e vão dizer o que nós temos que fazer. Elas já fazem isso hoje, né? O que nós temos que usar, que tecnologia a gente tem que ver. Infelizmente, com esses algoritmos todos, a gente está meio que direcionado, né? É como se fosse lá o Admirável Mundo Novo do Huxley. Então, assim, você é direcionado hoje para comprar isso, para assistir aquilo, outro. E se você faz uma consulta hoje no Google, vem um monte de coisas falando, comerciais de assuntos que você... Né? Então, isso aí está muito forte. Eu acho que, aos pouquinhos, eles vão fazer a gente, né, seguir por esse caminho. Então,
os livros de ficção mais comuns no passado, né? Por exemplo, 1985, que era um livro de ficção escrito logo depois da Segunda Guerra, ele imaginava um mundo... 1984. Eu adiantei um ano, é isso mesmo, desculpa. Sem problema. George Orwell. Isso. E assim, ele imaginava um mundo cheio de câmeras, onde você ia, tinha uma câmera te filmando. E hoje o mundo é assim, né? Então, eu me baseio nisso, então eu fico assim, não, se era assim e hoje está assim, então provavelmente no futuro vai ser assado. Então, foi por isso que eu... Bacana. Agora, eu acho que o que pode acontecer, vai existir uma saturação, né? Eu acho que toda tecnologia, toda novidade, todo mundo mergulha naquilo com muita profundidade, né? Essa convergência para o celular, tudo isso que a gente está vivendo, isso com certeza vai diminuir, né? O modismo passa, né? Eu acredito também no que a gente chama de volta. Eu acho que a ficção científica, eu acho que aí que você tem razão, eu acho que a ficção científica ela é a própria roda, né? Ela vai mostrando toda essa evolução, todos os dentes da engrenagem, até você conseguir chegar novamente ao outro ponto, né? Agora, nós estamos vivendo uma loucura, né? Eu acredito, por exemplo, eu fui criado assistindo Star Trek, né? E tinha lá o Capitão Kirk, com o seu intercomunicador, né? Numa época que não existia celular. E os primeiros celulares, logo depois dos tijolão, era muito parecido com o do Capitão Kirk. A única coisa que a gente não se teletransportava, né? Pelo menos fisicamente. Mas dentro daquele aparelhinho hoje a gente está se teletransportando lá do jeito que a gente precisa para qualquer lugar que a gente quer ir, né? Essa realidade que a gente está assistindo aqui, vocês conversando comigo, já é algo que era inimaginável algumas décadas atrás. Certo. Outra coisa, Ronaldo, que me chamou a atenção no seu livro é que tem viagens no tempo, né? Sim. Acho que Einstein dizia isso, que o tempo é uma mera ilusão teimosamente persistente. Eu estava lendo isso hoje. Então, eu acredito que tempo é alguma coisa que está em função da massa, dos planetas, é algo que é uma ilusão para a gente, né? Então, se você viveu durante um tempo, você já é eterno, porque com a viagem do tempo, você vai estar sempre vivo, alguém vai poder sempre viajar para o passado e ver você lá, vivinho. Bacana. Então, é por aí. É bom imaginar isso, né? É bom, né? É uma forma de nunca morrer. Opa, sem dúvida. Para 2021. Ronaldo, me fala uma coisa. Você fez pesquisas para poder publicar seu livro, para melhorar a sua história? Eu vi que fala de vários países, de histórias passadas, fala bastante do futuro, né? E aí? Tudo as pesquisas que a gente faz são os livros que a gente leu, né? Por exemplo, eu li muito livro na minha juventude, desde a minha adolescência, que eu reli de novo, né? Por exemplo, um livro que eu gostei muito, que impactou muito quando eu era mais novo, que é o Admirável Mundo Novo, eu fui reler ele novamente, né? E é engraçado que ele criou um impacto diferente hoje, porque esse livro, eu pensei, esse cara não ia conseguir publicar esse livro hoje, ele ia ser taxado de pedófilo, de anticristo, tudo quanto é coisa ruim, né? Porque é um livro muito, muito forte, muito, né? Aí eu falei, não vou escrever um livro nessa linha jamais, né? Porque eu acho que nem seria publicável. Mas eu entrei um pouco vamos supor, naquela coisa do erotismo, né? É pontual no livro, mas eu fui um pouquinho para essa... Porque eu achava que tinha que ter algum gatilho, alguma coisa para as pessoas se interessarem, né? Então, tá certo. Então eu descrevo algumas cenas em detalhes e tal. Joia, joia. Eu quero avisar você que está nos assistindo, caso você queira conversar um pouquinho com o Ronaldo, fazer uma pergunta, parabenizá-lo por esse lançamento, você deve colocar o seu nome completo no chat. Em alguns aplicativos aparece chat, outros aparece bate-papo, ok? Continuando nossa conversa, Ronaldo,
O livro fala que o nosso momento atual é como se fosse uma segunda Idade Média. Eu vi que você leu o livro mesmo, né? Eu li, não li todo, mas a gente tem que se preparar um pouquinho. Bom, é assim, se você analisar a história da humanidade, né, o Homo sapiens já está aqui há alguns milhões de anos já. Nós somos muito antigos. E as transformações que estão ocorrendo do século XX para cá é algo que nunca aconteceu na história do homem, né? Então, eu acredito que a gente hoje, quando você está no meio de um furacão, você não tem noção do... Você está ali no meio da coisa. Mas eu acho que no futuro, as pessoas vão olhar para essa época e vão falar assim, não, ali foi uma idade, daqui para trás era um tipo de história, daqui para frente é outro tipo de história. Poucos escritores, por exemplo, previram a internet, coisas que acontecem hoje, que 30, 40 anos atrás você não conseguia nem imaginar, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente está vivendo uma era de transformação. A gente está no meio dela, ela não acabou ainda. Acredito que, em termos de internet, nós estamos como criança. Estamos se lambuzando, a gente não sabe usar essa coisa de direito, né? Os mais espertos, aí, com 13, 14 anos, ficaram milionários porque souberam usar ela. Mas eu acredito, assim, que isso aí, mais para frente, vai ser um tipo de transformação. E uma coisa que eu me inspirei, foi alguma coisa que eu li de um biólogo francês, o Dr. Bouvet, que ele fala que o Homo sapiens já não existe mais, eles chamam a gente de Homo perturbatus, né? Ou seja, a gente come tanta porcaria hoje, tanta coisa industrializada, né? A gente não é mais como eram nossos ancestrais lá atrás. Então, isso vem mudando o jeito da gente ser. Então, eu coloco que no futuro, por exemplo, a humanidade ela vai ser... Não vai ser tão heterossexual como é hoje, né? Então, assim, a bissexualidade ela vai ser ampliada. As pessoas vão se... Isso já... Eu vi um trabalho dele que está dizendo que os homens estão perdendo um pouco os espermatozoides sãos, as meninas estão querendo cada vez mais cedo se transformar em mulheres, então parece que a natureza está reagindo porque a gente está ficando para trás, né? Acredito que no próximo século, e talvez no outro, as mulheres vão passar à frente da gente, de nós homens, né? Então, eu escrevo um pouquinho sobre isso também. Joia, joia. E sobre esse futuro que você escreveu, você crê nele? Sim, acredito. A gente tem que acreditar nisso. É lógico que algumas coisas não acontecem exatamente como a gente imagina, mas existe uma lógica matemática em tudo, né? Então, eu tinha que dar um nome para isso daí. Eu chamei de Lotus 123. Os mais antigos vão saber o que é isso. É um programa de computador. Os primeiros computadores. Eu não cheguei a conhecer, mas eu já estudei. Então, basicamente, não tem nada a ver com o programa do computador em si, mas o que é? É uma matemática. 1, aconteceu desse jeito no passado. 2, está acontecendo desse jeito. Vamos traçar uma linha do tempo ali e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Então, eu acho que se você analisar algumas pessoas, vamos imaginar que a gente talvez não, mas a inteligência artificial, esses robôs aí cheios que aprendem toda hora, eles vão conseguir olhar o que vem acontecendo, como está hoje, e predizer o futuro, do mesmo jeito que um técnico, vamos supor, da Climatempo, fala assim, olha, a nuvem estava aqui de chuva, agora está aqui, agora aqui vai chover. Então, eu acho que é mais ou menos assim, a tecnologia está melhorando cada vez mais e a gente vai cada vez mais ver isso acontecer. Nós já estamos vendo, né? Quem lê um pouquinho os livros sobre nanotecnologia, esse tipo de coisa, está percebendo que isso é uma realidade nos laboratórios. E tudo que é realidade hoje nos laboratórios vai ser no futuro. Por exemplo, no meu livro eu falo muito de uma UTI doméstica. Você tem um quartinho, um negócio, uma coisa qualquer, você entra lá nessa UTI, né, e vem lá um monte de tubo e tal, faz um monte de exame, e cura você não precisa mais ir para o hospital. Então tem toda essa... É lógico que eu me baseei em algumas histórias que eu li, lógico, mas isso é tão forte nas histórias de ficção científica, né, que eu acredito que lá na frente, não é que talvez exista, não, vai ser obrigatório existir isso. Você vai ter
Antigamente você tinha curandeiro, você tomava planta disso, planta daquilo, mas as informações estão chegando a um ponto que você realmente não vai precisar mais ir para o hospital. Hoje nós já fazemos consulta via online com os nossos médicos, né? Sim, Então, verdade. acredito que isso é um caminho, né? Daqui a pouco o médico você vai pôr o pulso do computador, ele vai medir sua pressão, né? E outras coisas. Daqui a pouco saem uns rabichos, umas coisinhas aqui da máquina, que vai entrar, olha o ouvido, olha a boca, né? Então, Uhum. a gente não precisa mais ir no hospital, né? O hospital está aqui, ó. Vocês estão me vendo, vão imaginar que vocês fossem uma bancada de médicos me analisando. É lógico que o computador hoje é só um retângulo, uma coisa meio fria aqui, mas futuramente vai ser uma máquina um pouco maior e todo mundo vai ter uma em casa. Tá certo. Ronaldo, me diz uma coisa. O seu estilo literário, o seu estilo de escrita, agrada muito hoje aquele público mais jovem, com 18, 19 anos, que curtem várias séries, livros, trilogias nesse estilo futurista. É esse público que você quer atingir mesmo com o seu livro ou não? É outro público? Não, exatamente. A gente, quando a gente tem uma certa idade, a gente quer conversar com os jovens. A gente tem pode ver, todo velho aí, depois que passa dos 50, 60 anos, tem uma necessidade natural de chegar para o mais jovem e falar assim, olha, as coisas não é bem assim, você vai ter que aprender isso, isso, isso. Mas eu acho que você não pode impor, né? A juventude, eu também já fui jovem, a gente tem uma coisa assim dentro da gente que a gente quer fugir do sistema, a gente quer fazer tudo ao contrário, né? Porque ele está naquela idade do erro. Então, a minha intenção foi colocar assim, escrever da mesma forma. Eu tentei voltar um pouco no tempo de quando eu era mais jovem e como eu pensava. Por isso que eu escrevi assim o diário de um garoto de 12 anos, ele vai crescendo ao longo da história, né? Mas é aquela coisa da juventude que tem hora que você fala assim, ele é contra o sistema, contra as coisas que está aí, ele critica muito, e tem hora que ele, né, se adapta, tal. Então é um pouco o que acontece com a gente, né? A gente vai crescendo e vai se mudando, vai criando mais responsabilidades. Então é mais ou menos por aí que eu segui essa linha, né? Tá certo. Nós estamos num momento de confinamento, né? Tá um pouco mais difícil para nós escritores nos comunicarmos, mas após isso, como que você vai querer divulgar esse trabalho para esses jovens aí de 17, 18 anos? Eu nunca pensei muito na divulgação, né? Na verdade, assim, o livro, eu pensei assim, eu vou ter que continuar escrevendo, porque algumas coisas eu deixo alguns gatilhos nesse livro, que essa história continua, né? Isso é Então, muito eu legal. acho assim. Então, eu pensei assim, não, eu quero fazer um outro livro, talvez um terceiro. Eu já estou pensando no terceiro, né? Estou escrevendo o terceiro, para vocês terem uma ideia, porque o segundo está praticamente pronto, né? Só estou esperando a minha filha e a minha neta lá fazer um prólogo lá que elas falaram que vão fazer, né? Sobre o meu livro. Então, só falta isso. Mas aí, então, no ano que vem vai ter um outro livro aí. Bacana, bacana. Continuação desse. Olha, então o Merlin vai ter uma vida longa. Ele vai. Inclusive, eu começo o livro já dizendo que ele já tem cabelos brancos, né? Porque, na verdade, eu começo contando a história dele adolescente. Falei assim, olha, eu vou contar a história do meu diário quando eu tinha 12 anos. E é mais ou menos por aí. Só que eu não chego até 50 anos no fim da história, então ainda tem um livro para frente para continuar isso daí, né? Vamos Entendi. ver. Outra coisa que você propõe no livro que eu achei muito interessante, uma criatividade extrema, é que os humanos não são mais a maioria no planeta Terra, né? Que são os avatares, os robôs. Isso. Eu chamo de avatar porque os primeiros robôs vai ser aquelas coisas feias, aquelas geringonça barulhenta, né? Mas com o tempo isso vai aprimorar, né? Eu fui um pouco além talvez daqui 50, 100 anos vai ter alguns robôs por aí, meio desengonçado ainda, mas daqui 400 anos eles vão ser muito parecidos com a gente, né? Então, eu acredito nisso porque é um caminho natural da ciência, né? A gente já vê robô parecendo gente falando, né? Pássaro fantástico e tal. Então, eu acredito que isso é um caminho natural.
E isso aí vai gerar aí uma, sei lá, uma quinta revolução industrial, onde vamos começar a fabricar robô para tudo, né? O carro hoje, por exemplo, no Brasil, o brasileiro gosta muito de carro. Com o tempo, não. O robô vai tomar essa, né? Porque o carro vai ser um meio para você ir para um lugar para o outro só. Então, eu acredito que essa nova revolução industrial, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, já tem carro andando sozinho, né? E futuramente vai ser proibido você dirigir um carro, porque ele já é autônomo, né? E os robôs também, os robôs eles têm uma inteligência, né? Pelo menos esses robôs de inteligência artificial, que eles vão aprendendo com o tempo. Você não ensina mais, você ensina, faz um programa inicial e depois eles mesmos vão se aprimorando, eles mesmos. Exatamente. Né? Então, com os algoritmos que eles vão coletando das informações, eles vão se tornando umas criaturas hiperinteligentes, né? Então, eu acredito que isso vai continuar, que o ser humano ele vai ficar cada vez mais fraco, cada vez mais vírus vai existir, e você vai precisar ter uma vida social baseada em avatares e numa coisa que eu chamo no meu livro, isso já vários filmes escrevem. Você tem um cômodo da sua casa que você vai lá e você entra lá e você vai estar em qualquer lugar do mundo ali. Você vai ter as mesmas sensações, vai sentir cheiro, vai sentir o vento na cara e você hoje já existe coisas parecidas, né? Então só que eles vão aprimorando isso ao ponto de você não precisar realmente sair de casa para fazer mais nada, né? Dentro da sua casa você já viaja virtualmente, né? E sem o risco de pegar o vírus, uma doença. Certo. Então a história segue por aí. Ronaldo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, nós podemos prometer para seus leitores que nós vamos ter uma sequência aí, uma trilogia, né? Porque já está escrito, não vou deixar isso parado, né? Na hora certa a gente põe. Você está arranjando sarna para se coçar. Isso é a influência de muita série, né? Mas bacana. Eu acho que todo trabalho de ficção deve ter realmente a estrutura de uma trilogia. Porque não dá para você contar uma história, principalmente uma história de ficção, não pode ter começo, meio e fim. Na realidade, ela tem vários começos e vários fins, né? Onde uma coisa, como você bem disse, nada é passado e nada é futuro, né? Nós estamos dentro desse tempo, né? Muito bacana. Então, nós podemos prometer para os seus leitores que nós teremos uma sequência. Não, com certeza. Ela já está praticamente pronta. Opa, legal. Uma outra coisa muito legal é que o Merlin, ele tem um mestre, né? Esse mestre é como um professor, é como um guia, como que é? Eu acho que todo ser humano tem uma necessidade de ter um mestre, alguém para guiar ele. Ou é uma religião, ou é alguém, ou é o pai, ou é o professor, né? Principalmente os professores. Eu acho que todo mundo, se você perguntar, tem um professor que gostava, que aprendeu. Isso faz parte da nossa natureza. Então, se você cria uma sociedade só com robôs, inteligência artificial, cadê os mestres aí, né? Então, a gente precisa desse soma aí para poder você ficar de bem com você. Então, como eram empresas que dominaram o mundo, né, na minha história, tem as pessoas que fazem parte desse grupo, né? Então, eu coloquei 12 mestres, como cada um na sua área, como sendo, vamos dizer assim, o máximo de toda a sociedade humana, aquele expoente máximo. Eles que decidem tudo, que tomam as decisões de como vai caminhar a nossa sociedade. É por aí. São só esses 12. Tá certo. Agora a Cristiane Rezende, que também é da Sportesse, ela gostaria de... Ela tem uma pergunta para você, ela quer bater um papinho contigo. Oi, Ronaldo. Oi. Olá. Tudo bom? Primeiro, parabenizar você, né, pelo lançamento do seu livro, por esse bate-papo aqui gostoso. Na verdade, eu queria fazer duas colocações. O menino que reinventou o tempo, né? O aluno que reinventou o tempo, né? Parece que a gente está vivendo um momento agora onde os alunos estão tendo mesmo que reinventar o tempo deles, né? Com Exato. o momento atual. Então, isso já é um presságio daquilo que
pode vir a acontecer, né? Porque vem muito de acordo com o que você está escrevendo atualmente, então, né? O tema do seu livro, né? Então, os alunos, eles estão tendo mesmo que reinventar o tempo deles, né? E reinventar a maneira de estudar, né? E outra coisa que eu queria... E principalmente os professores, é que a minha esposa é professora, né? Então ela também teve que se reinventar. Pois né? Ela fica fazendo as videoaulas em casa, né? Porque ela não podia ir lá, então são aulas virtuais que ela se tornou uma especialista em edição de vídeo, essas coisas, né? Mas é porque é a pandemia, né? Então eu acho que isso daí veio para ficar. A minha sensação é que isso veio para ficar. Essa pandemia vai embora e vai vir uma outra aí mais para frente. Isso, e aí essa coisa de ter que reinventar, na verdade, vai ser uma constante, né, na vida da gente, né? Tem, assim, um documentário que na Netflix muito bacana, falando da rede. Eu comecei a assistir O Dilema da Rede. O Dilema da Rede, isso, que dá... ali tem temas, assim, bem legais ali para quem gosta de ficção científica. Eu assisti e eu tive a impressão que eles leram meu livro, mas tudo bem. Muito bacana isso, né? Mas é excelente, excelente. Lá tem umas verdades que assustam. Isso. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, tá? Nada. Eu estou vendo aqui o pessoal da minha família aqui, minha irmã. Fica à vontade, pode cumprimentar seus convidados. Tudo bom? Alguns estão um pouco escuros, não consigo ver direitinho. Minha irmã e meu cunhado, Lauro, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Muito bem, muito bem. Agora os outros estão um pouco escuros, eu não sei quem é que está ali. Sim, sim. Tenho mais uma pergunta para você, Ronaldo. O livro, ele passa também por momentos históricos, né, da humanidade e que nós já conhecemos, já passaram por nós. Me conta um pouquinho qual que foi o seu objetivo em colocar esses momentos históricos. Foi para os mais velhos se lembrarem ou para os mais novos conhecerem um pouco mais? Eu acho assim, os mais novos, eu vejo que eles estão perdendo um pouco o interesse da nossa história, história do Brasil, né? Então, e é algo que sempre... Eu tinha um professor meu que ele dizia o seguinte: os ingleses, quando colonizaram os Estados Unidos, eles iam com os primeiros, como é que chamava lá? Os pioneiros. Fundavam lá uma cidade, faziam uma igreja, que servia de escola, e fazia lá um local para guardar os mantimentos. E ele dizia assim, os bandeirantes, quando vinham para cá, eles escravizavam os índios, aí construíam uma bodega, uma cadeia para prender os que bebiam, e no máximo eles não faziam igreja, só punham uma cruz lá e estava tudo certo. Então, era uma visão que com o tempo, não é bem assim. Eu aprendi assim, não, no Brasil é o país do jeitinho, mas morreu muita gente, né? Aquela coisa do Dom Pedro levantando a espada é algo que já tinha sido preparado há muito tempo. Eu gosto dessa história do Brasil. E eu já li um livro que conta sobre a verdadeira história do Brasil, e com um monte de coisas que as pessoas não sabem. Então, por exemplo, na minha história eu envolvo Dom Pedro com os personagens da história. Mas quando eu falo que ele teve uma diarreia, que ele se atrasa para fazer a independência, ele teve realmente, isso é história. Então, muita coisa que eu coloco no livro, se você pesquisar, você vai ver que aconteceu. Ela é real. Então, eu aproveitei isso daí, um gancho, opa, isso aqui dá uma historinha. Coloquei. Que legal, que legal. Ronaldo, você aceita fazer um bate-bola, jogo rápido com a gente? Não sei. Eu te faço uma pergunta em uma frase e você responde em outra. Uma frase? Eu vou fazer uma pergunta, super fácil, e você responde também em uma frase. Entendi. Ok? Tá bom. O que você gosta de fazer, além de trabalhar, ler e escrever? O que eu gosto de fazer? De viver. Ótimo!
qual que é o seu lema de vida? Eu acho assim, Deus nos concedeu o dom da vida, né? E compete a nós viver bem. Eu acho que é por aí. A gente tem que fazer com essa vida que a gente recebeu de presente o melhor que a gente pode. Muito bem. Uma paixão? Minha esposa, minha família, meu trabalho. Legal. E a vida. Eu gosto muito de viver. Que bom, que bom. Me fala um desafio. Escrever mais de 3 livros. Opa, que bacana. Um escritor do seu coração? Eu não diria do coração, né? Mas um que impacta bastante foi Isaac Asimov. Pela quantidade de coisas que ele escreveu, né? Eu acho que é um dos melhores que tem. Um livro que marcou a sua história? Eu acho que o primeiro livro marcou bastante, que foi o História do Mundo para as Crianças. Eu tinha 8, 9 anos e foi aí que eu comecei a gostar de ler e escrever. Legal. Qual livro você está lendo no momento ou qual foi o último que você leu? Eu acho que foi Inteligência Artificial, uma coisa assim. O nome esqueci. Espera aí. Muito bom. Não sei o nome do... Inteligência Artificial é espetacular. Esse escritor, eu já li nos anos... É o que tem a mãozinha do robô e do humano, assim. Eu estou no finalzinho já. Você viu um livro na vida, sabia? Não entendi. Esse escritor, eu não me lembro o nome dele agora, ele só escreveu um livro na vida, é um clássico, é muito bom. Eu gostei bastante. É muito bacana. Estou vendo que você gosta de ficção científica. Bastante. Mas é um livro que fala muito da realidade dos chineses, né? O rapaz que escreveu, ele era um CEO aí de uma grande empresa. Tudo. Joia. Ronaldo, me fala um sonho possível seu, mas que você ainda não realizou. Um sonho possível? Isso. Eu acho que é exatamente continuar nesse... Eu gostei de escrever livro, né? Eu fiquei muitos anos meio assim... Eu já tive umas pequenas experiências aí que não era muito em editora, mas em gráfica. Algumas coisas eróticas que você manda para a revista, mas escrever um livro sério, numa editora séria, me fez bem. Me fez bem. Eu acho que eu vou continuar por aí. Que bom. Me fala o que você crê. Essa pergunta ela é meio fácil para você, mas o que você acredita do futuro? Eu acredito que a gente sempre vai ter novos problemas, que o futuro vai ser cada vez mais... E que a gente está se transformando, né? Esse Homo sapiens que a gente lê, que vivia em cavernas, que vivia se matando, fazendo guerras, esse daí está ficando para trás. Nós estamos criando um novo ser. Né? Uma das coisas que é muito clara para mim, quando você começar a ir para outros planetas, não é só a comida que a gente come hoje, mas em outros planetas tem outras condições de vida, né? Os astronautas que ficam um pouquinho no espaço, eles aumentam o tamanho deles porque não tem gravidade. Então, imagino gerações de pessoas vivendo fora da Terra. Né? Existe uma teoria, que eu já li bastante, livro do Eric von Däniken, que fala sobre os deuses astronautas. Eu acho assim, eu acredito que teve deuses astronautas, mas que... A coisa para aí, mas quem são esses deuses astronautas? Para mim, o mais lógico é pensar que eles são do futuro. São pessoas do futuro que foram viajar no tempo e foram lá e bagunçaram toda a nossa história lá atrás. Então é mais ou menos por aí que eu acredito. Acredito nisso daí porque são muitas coisas, sabe? Se você pegar uma coisa que eu acho engraçada, se você pegar o Homem das Cavernas e fazer uma descrição mental, né? Fazer um desenho do Homem das Cavernas, vou pegar só a cabeça para não ficar muito complicado. Você tem um cérebro achatado, uma testa aqui para frente, um olho fechado, pequeno, porque a testa cobre, né? Um narizão, essa parte da boca aqui bem acentuada para frente. Aí você pega a evolução, o que vai acontecendo? O cérebro foi crescendo, foi aumentando, as sobrancelhas foram indo para trás, o nariz diminuiu, o maxilar começou a diminuir. Vamos pegar essa mesma coisa e colocar isso no futuro. A gente vai ter o quê do futuro? Nós vamos ter a descrição típica de um ET. Cabeça grande, olho grande, tudo lisinho, boquinha pequena. Então eu acredito muito nisso, porque é muita coincidência esses ETs serem exatamente como nós vamos ser no futuro.
entendeu? Porque se você analisar a vida, só que na Terra tem tanto tipo de ser vivo diferente, aranha, escorpião, cobra. Agora, ser que anda em 2 pés, tem 2 braços, né? Só tem a gente, né? Só tem a nossa evolução lá, que veio lá dos símios que deram origem aos macacos e nós. E a gente vai continuar evoluindo, e nós vamos ser os ETs, que a gente vê hoje, que as pessoas enxergam, eu acredito que são seres do futuro. Pode parecer meio maluquice, mas existe uma ciência, uma matemática por detrás disso. Se as pessoas pensarem a fundo, eu trabalho com, além de ser gerente, eu trabalho com projeto, eu desenho máquinas, então eu conheço formas assim de, quando eu quero melhorar uma máquina, eu pego uma máquina fraquinha, com um eixo pequeno, e ponho um eixo maior nela. Então e o ser humano também segue esse mesmo raciocínio. Então, o nosso cérebro vem aumentando, ele era mais chato, agora a cabeça nossa ficou redonda, daqui a pouco ela vai ser muito maior. Joia. E, ao mesmo tempo, nossos braços, nossos membros vão ficando mais fracos, e a gente vai ficando mais fraco, né? E vem aí os vírus, essas coisas todas aí, para atrapalhar um pouco. Tá certo, tá certo. Ronaldo, tem uma pergunta para você. O que você achou do filme ET? Eu gostei bastante do filme. Eu achei que, assim, muito... Eu assisti várias vezes, né? Na época, eu era criança, gostei, né, do filme em si. Mas já li muita historinha assim, parecida, né, com o ET. A gente vê o ET como se fosse um bichinho de estimação, né? Mas marcou muito uma geração esse filme, né? Um dos que eu gostei. Legal, legal. Devo ter assistido 20 ou 30 vezes. Eu tenho DVD em casa. Eu tenho 1.200 DVD na minha casa, originais. Uau! Eu coleciono DVDs. E os de Legal. ficção tá lá, no meio deles lá. Ronaldo, me fala qual que é a sua maior qualidade. Qualidade? Não sei. Eu acho que a gente não deve ficar... As pessoas é que tem que dizer para você. E o seu maior defeito? Bom, como minha esposa diz, eu gasto muito. Eu sou muito gastão, né? Então, quando Eita! eu me apaixono por uma coisa, eu acho, isso aí é muito legal. Eu vou e compro, né? Não penso muito, não. Tá certo. Me fala um momento da sua vida que foi, para você, inesquecível. Esquecível? Tem vários, né? Vários momentos. Eu tenho eu tive uma vida um pouquinho diferente aí da maioria das pessoas, né? Eu me casei 3 vezes. Então, assim, eu tive um relacionamento, depois tive outro, e estou agora com a minha 3ª esposa, se bem que agora já estamos 16 anos juntos, não penso mais, né? Vamos ficar assim até o final. Mas os momentos assim que me marcam muito foi quando eu tomei algumas decisões, né, na minha vida, vamos supor. Quando eu decidi terminar um relacionamento com 3 filhos. Eu esperei eles crescer e falei, agora está na hora, entendeu? Então, essas coisas me marcaram bastante. Então, eu acho assim... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da vida. Então, tudo aquilo que atrapalhava a gente ter uma vida feliz, eu pensava várias vezes, não, isso está errado, temos que arrumar, né? A gente tem que ser obrigado a ser feliz, né? Como lá na história do Admirável Mundo Novo, a gente não precisa ficar tomando nada para ser feliz, a gente tem que ser feliz. E tem que batalhar para isso. Eu acho que senão, nós estamos aqui para fazer com que a vida seja a melhor possível para a gente. Joia. Você tem medo da morte? Não, não tenho não. Eu tenho um pouquinho de medo da transição entre a vida e a morte, mas a morte em si não, nem a vida. Gosto muito da vida e acho que depois da morte também vai ser muito bom. Essa transição me preocupa um pouco, aquelas horinhas. Tirando isso, o resto tá bom. Nós já vamos caminhando para o final do nosso lançamento. Eu quero que você deixe agora, Ronaldo, um recado para as pessoas que estão agora na sala aqui. Deixe um recado para os seus leitores e para quem vier assistir esse vídeo. Bom, o objetivo primeiro é que vocês comprem os livros, né? Que divulguem, que a gente consiga fazer outro também na sequência, né? Mas para mim é uma experiência nova isso aqui, né? Eu
Desde quando eu mandei o livro para revisão, que quando eu recebi em casa a revisão da Renata, que fez a revisão do livro, quando eu abri o texto, eu me deu um choque. Eu falei assim, ó, dependendo de como for a revisão, do que me falarem, eu não vou mais fazer. Um monte de coisa vermelha, com as correções que fazem, né? Mas uma coisa que ela colocou lá, elogiando minha forma de escrever, aquilo lá me deu bastante. Eu falei assim, não, eu acho que eu estou no caminho. A pessoa não ia pôr um elogio à toa, assim, né? Então, eu acho que eu escrevo razoavelmente bem, né? Eu percebi isso porque sou uma profissional acostumada a ler livros, pôs uma pequena mensagem ali. Eu falei, não, realmente, você não é tão mau escritor assim. Então, vamos fazer mais coisas aí, quem sabe a turma lê, né? Joia, joia. Ronaldo, muito obrigado por participar conosco do Zoom Literário, participar do projeto Feiras do Livro. Foi um prazer te receber aqui conosco. Prazer foi meu. Ótimo. O livro O Aluno que Reinventou o Tempo, do Ronaldo de Melo Pereira, você encontra na Livraria Zabessa, na Livraria do Mercado, na Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarina. Agora, nesse momento, o microfone de todos será desativado. Desative aí o seu microfone. E nesse momento, nós vamos parabenizar o autor com uma salva de palmas. Parabéns! Parabéns, Ronaldo. Sucesso. Parabéns! Obrigado. Parabéns, Ronaldo. Tudo de Você bom. se saiu muito bem, você é livre, né? Parabéns, sucesso! Obrigado a todos vocês que estão André, vendo. quer falar alguma coisa? Sempre. Posso falar? Pode. Pode. Primeiro, parabéns pelo livro. Nossa, Oi, tudo bom? muito bom, Ronaldo. Obrigado. Parabéns, viu, pelo livro. Eu já li umas 30 páginas já, porque com essa reinvenção aí das aulas, a gente está ficando doida. Mas eu já li o começo, adorei. Comentei com o André Que e bom, falei, obrigado. nossa, livro, que leitura gostosa. É assim, a leitura é bem... As palavras são, assim, do nosso cotidiano, assim. Eu gostei muito por conta disso. De fácil, né? Muito fácil entendimento. Então, a nossa, intenção tô era essa adorando. mesmo. Só faltou um pouquinho mais de tempo para terminar, mas eu vou terminar. Parabéns, viu? Que Deus abençoe, tudo de bom e que a gente tenha aí o segundo e o terceiro, viu? Vai ter sim. O nome qual é, para ficar gravado, por favor? É Luciana. Oi, Luciana, é porque você estava como Galaxy A5? André, você quer deixar uma mensagem para o Ronaldo? Que ele consiga terminar de escrever o terceiro, porque o segundo já está pronto. Ele consiga ter tempo para poder escrever o terceiro e que seja um sucesso todos esses livros e que ele realize todos os sonhos dele com eles. É um desafio. O terceiro é sempre o mais difícil, porque... Para quem não sabe, ela é minha esposa, tá, gente? Ah, legal. Prazer, André. Prazer. Deixa eu te falar uma coisa de escritor para mulher de escritor. O terceiro é sempre o mais difícil, porque ele é obrigado a juntar o aprendizado do primeiro, o aprendizado do segundo, o que ele escutou de bom e de ruim do primeiro, o que ele escutou de bom e de ruim do segundo, filtrar tudo isso. Eu já vi que ele tem essa facilidade de saber filtrar, né? Para que o terceiro nasça sem contaminação. O terceiro tem que vir puro, tem que ser a verdadeira mensagem que foi plantada lá no 1 e no 2. Os grandes escritores conseguem fazer com que o número 3 chegue a essa perfeição. Então, você que está do lado dele, cuide bem dele para que ele possa terminar esse grande desafio da vida dele. Pode deixar, vou cuidar. Gente, boa noite para vocês. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.